Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico, tempo especial onde estamos juntos para compartilharmos da palavra de Deus, estamos juntos para conversarmos sobre aquilo que a Bíblia ensina. E você é meu convidado a acompanhar esse estudo bíblico até o final. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós já aprendemos muito no decorrer dos últimos estudos, já entendemos o propósito de Paulo nessa carta, que é tanto encorajar os irmãos, fortalecer, animar, reconhecer como esses irmãos estavam progredindo na fé. Além disso, combater a heresia colossense, ou seja, algo que estava no meio da igreja, trazendo alguns devaneios na fé, alguns problemas, alguns riscos para aqueles irmãos. Paulo combateu tudo isso de uma maneira muito clara. E nós então chegamos a uma parte da carta de Paulo aos Colossenses que traz uma prática da vida cristã. Inclusive, o último estudo que fizemos no capítulo 3, a parte inicial do capítulo 3, apresenta a nova vida em Cristo Jesus e como os cristãos devem se posicionar nessa nova vida. É isso que nós estamos estudando aqui e você é meu convidado a acompanhar até o fim. Além disso, você é convidado a curtir esse estudo bíblico, você é convidado a compartilhar com seus amigos. Manda aí esse compartilhamento aí para os grupos do WhatsApp, também você pode postar no seu Instagram. Enfim, é importante que você compartilhe esse estudo da palavra de Deus. E eu estou aqui também com meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor, tudo bem? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Estou bem feliz que a gente já está há algumas boas semanas aí caminhando em Colossenses, né? E juntos aqui estudando, aprofundando o texto. Tem sido, para mim, pessoalmente, muito impactante. Com as pessoas que eu converso também, esse tema tem sido muito, muito legal, assim, uma carta extraordinária, assim, muito boa mesmo. E creio que hoje não vai ser diferente, né? Nosso assunto, nosso estudo, nossa conversa, que tem tudo a ver, obviamente, com a sequência da carta, né? Mas que hoje tem um assunto bem específico, muito prático também, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. E vai ser muito bom conversar sobre isso. Com certeza, com certeza. 6 estudos bíblicos já estamos, né? Esse é o 6º, na verdade. E, de fato, Colossenses traz uma direção muito clara para a igreja, né? Nosso tema paralelo aqui na Onda é a anatomia de Cristo. Então, nós estamos estudando a carta de Colossenses com esse tema, anatomia de Cristo. E hoje o que nós vemos é como os discípulos de Cristo, eles se portam nessa vida, né? Como os discípulos de Cristo se vestem, usando a analogia da semana passada, né? Então, há uma nova vida em Cristo Jesus. Essa vida, ela não é fruto de um adestramento, até a palavra adestramento ficou bem fixada na minha mente aí, né, dos últimos estudos que nós falamos. E de fato, né, o que Paulo está fazendo não é adestrar, mas é apresentar o que a nova natureza produz em nós, o que o Espírito Santo produz no cristão. E isso é importante porque tanto os irmãos lá de Colossos, quanto nós hoje, nós precisamos entender qual é o nosso parâmetro de vida. Porque a partir do momento que você não tem mais um parâmetro de vida mundana, sem Cristo, longe da palavra de Deus, você precisa saber o que a palavra ensina. Por isso que quando alguém entrega sua vida a Cristo, quando alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele precisa cada vez mais conhecer da palavra. É uma caminhada para toda essa vida, né? É um processo para toda a nossa existência aqui na Terra. E por isso nós temos que ler a Bíblia, conhecer o que ela diz. E nesse estudo bíblico hoje nós vamos fazer exatamente isso. Abrir a Bíblia, ler, entender melhor o texto. Você inclusive pode fazer isso na sua casa, já separa a sua Bíblia, seu caderno de anotação. Porque a gente tem muita coisa boa para estudar. Muito bom, muito bom, muito bom. É legal, né? Porque Colossenses, óbvio, como uma carta, como um conteúdo único, ele faz uma sequência muito bem desenvolvida de um conteúdo que deve ser o conteúdo que impacta as nossas vidas, né? Que a gente fala, anatomia de Cristo. Sim, a gente descreveu muito sobre Jesus, quem Ele é, isso nos fez compreender mais o Senhor, contemplar mais a Ele. Mas também agora, se a gente for fazer um paralelo, né? Está se falando do corpo de Cristo, né? Dos crentes deste mundo e como que é a atitude deles. Então, de certa forma, também dá sequência a essa compreensão de Cristo agora, no caso, na relação com o seu corpo aqui nessa terra, como nós, como sua testemunha aqui nessa terra.
E é maravilhoso perceber essas atitudes de alguém que lá no início foi impactado por uma mensagem poderosa, a mensagem do Evangelho. Essa mensagem nos lembra de Cristo, essa mensagem aponta para atitudes práticas, para uma conversão do nosso coração e hoje então para atitudes bem do nosso dia a dia aqui que a gente vai ver, mas que são muito importantes também. Aliás, a gente tem uma pergunta top hoje, hein? Uma pergunta bem sugestiva. Como viver relacionamentos extraordinários no ordinário? Olha aí a pergunta, que envolve as relações interpessoais, né, Gustavo? Porque é um dos temas importantíssimos dessa porção que nós vamos estudar agora. Isso aí. Até porque na semana passada, né, o texto, se vocês forem lembrar, falava sobre uma conversão, uma mudança de vida, uma nova vida, e essa nova vida expressa por um despir-se de atitudes, de práticas, de ações, fugir de pecados, lutar contra outros e também revestir-se de atitudes, práticas, ações e comportamentos que combinam com quem é cristão, que dizem respeito com quem é cristão. Agora, isso não é só uma teoria, isso não é só algo que você consegue viver individualmente olhando para o espelho ou algo do tipo, não. Tudo isso agora, essa nova vida, ela vai ser também provada, testemunhada, experimentada na prática, no relacionamento com outras pessoas, né? Que é justamente a sequência, isso que a gente vai ver agora. Maravilha! Eu estava já escrevendo, viva o extraordinário, né? Acostumado, né? Mas como viver relações extraordinárias no ordinário? Então é bem importante nós pensarmos um pouquinho sobre essa pergunta. E a resposta está aqui no texto. Nós vamos começar lendo Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Abra sua Bíblia, vamos juntos ler o texto da Palavra de Deus. Diz assim, Colossenses 3, 17. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Eu quero começar, gente, falando só sobre o versículo 17, porque ele é uma base, ele é um fundamento para aquilo que Paulo quer falar na sequência. Quando ele diz tudo quanto fizerem ou disserem, é interessante que ele engloba a existência de forma plena, geral, 24 horas por dia, em todas as decisões, em todas as atitudes, enfim, em tudo que o ser humano ele faz, em tudo que um cristão vive. Ele precisa pensar sobre algo, seja quando ele diz ou ele faz. E até é interessante as duas palavras aqui no grego, que elas falam tanto sobre viver, quanto sobre ter um labor, um trabalho, ou a consequência das obras das nossas mãos. Paulo está dizendo aqui, nos trabalhos que vocês irão desenvolver, nas coisas que vocês irão falar, na vida e como vocês vão se expressar nessa vida, vocês precisam fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E o que quer dizer isso? Eu tenho que falar em nome de Jesus, liga carro, em nome de Jesus, impressora, imprima agora, em nome de Jesus. É dessa forma, ele está criando aqui uma regra, um padrão que o cristão ele precisa seguir? Não, é óbvio que Paulo não está falando isso. O que ele está falando é que a vida do cristão, ela precisa estar pautada no seu Senhor, ela precisa estar fundamentada em quem o seu Senhor é e naquilo que ele instrui na sua palavra. O que fica bastante claro aqui nesse texto é que Paulo diz a necessidade de nós termos, em nome de Cristo, atitudes para a glória de Cristo, aquilo que fazemos, ou seja, nós não vivemos algum momento da nossa história dissociado da fé que professamos. Antes foi falado sobre uma fé em Cristo Jesus, uma convicção nele, uma entrega a ele. Agora fica evidente que as nossas obras são consequência dessa fé em Cristo Jesus. E a pergunta que eu posso fazer para você é: eu consigo, em nome de Jesus, realizar atos que são
pecaminosos, ilegais, atos que são danosos, eu consigo realizar isso em nome de Jesus? Eu consigo viver uma vida pregressa, por exemplo, pedindo para Deus abençoar um trabalho que eu sei que é ilegal, ou que eu sei que é promíscuo, ou ainda que vai promover destruição de pessoas, famílias? Eu consigo viver isso? E a resposta óbvia é não. Portanto, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele, envolve um comprometimento em viver de uma forma que honre o Senhor Jesus. E nisso nós podemos pensar: Deus, Ele está assinando embaixo naquilo que eu estou vivendo? Deus, Ele está sendo honrado naquilo que eu estou falando? Deus está sendo glorificado no trabalho que eu estou realizando nesse lugar? Outra coisa também importante sobre esse versículo 17 é que ele traz um fundamento muito importante sobre a forma como nós vivemos. A vida cristã tem os privilégios, a salvação que nós recebemos, a graça do Senhor, a comunhão com Deus, mas esses privilégios em Deus resultam em responsabilidades. E quais são nossas responsabilidades? Vai ficar muito evidente aqui nesse texto, de maneira clara, direta, como as nossas responsabilidades são reais nos relacionamentos que nós desenvolvemos, na forma como nós nos aproximamos uns dos outros, naquilo que nós compartilhamos uns com os outros. Por isso, nós precisamos aprender a começar e terminar tudo em Cristo, não é? Quando você fala por meio dele, deve ser feito por meio de Cristo, nós estamos reconhecendo que ele é o caminho, do início ao fim, que nós fazemos, ou que nós vivemos, enfim, que nos conduz em todos os nossos atos. Versículo 17, né, Gustavo? Então traz essa visão geral do texto e uma capacidade para nós, então, percebermos o fundamento que é o Senhor Jesus. Sim, bom não demais. Dá para exigir isso de uma pessoa que comunga da mesma fé, né? Exigir vida de quem está morto, né? Isso não combina aqui, não é também uma exigência, até porque não é uma exigência legalista, mas é uma consequência prática de uma nova vida com Cristo, né? E, inclusive, esse façam tudo, eu percebo muito a realidade de que, bom, no texto passado, é muito claro, assim, coisas que às vezes a gente considera que a gente precisa ser cristão. Por exemplo, diante da imoralidade, diante do pecado, diante do mal, diante da ira, diante da raiva. Nessas coisas, obviamente, eu preciso ser cristão e ali me é requerido essa nova natureza, né? Me é requisitado aquilo que agora eu sou em Cristo e eu preciso ter uma atitude prática com relação a isso, em não mirar, em fugir da imoralidade, em fugir dos pecados, em lutar contra isso, em desenvolver a bondade, a paciência, a graça, a fé, o amor. Então, são coisas muito claras ali, como a gente viu. Agora, às vezes, e isso também diz respeito a um pano de fundo da carta, de pessoas que, por vezes, dividem, né, a vida cristã ou a vida de fé por conta de influências de outros pensamentos, no caso aqui, por conta de influência de filosofia grega, de pensamento grego, de, por exemplo, existe a vida espiritual em algumas coisas, como, por exemplo, pecados, atitudes aqui muito evidentes e óbvias de se ter atitudes cristãs. Agora, diante do trabalho, coisas do dia a dia, relacionamentos familiares, eu não vejo muito a necessidade de ali ter uma super fé, sabe, uma super atitude cristã, porque é algo ordinário, é algo do dia a dia. Aí ser cristão mesmo, eu vou ser no culto, eu vou ser no discipulado, eu vou ser no GP, eu vou ser diante da tentação, nessas coisas eu vou ser cristão, mas no dia a dia, em coisas ordinárias, comuns, cotidianas, tipo, o que implica essa minha nova vida, essa minha nova natureza, né? E aí esse texto ele traz uma transformação muito clara, algo muito real, muito específico para pessoas que desfrutam de uma nova vida com Cristo, né? Maravilha. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Versículo 18 vai começar a orientar claramente como você vai viver esses relacionamentos extraordinários no ordinário. Versículo 18, olha o que Paulo diz. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido,
como é próprio a quem está no Senhor. Eu quero começar aqui então a falar com vocês sobre o primeiro nível de relacionamento que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto. Nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Vamos lá. É algo que nós precisamos apreender à luz da palavra. Relacionamento familiar. Ele começa com as esposas. Mulheres, por favor, não é nada contra vocês, tá bom? É que Paulo começou falando com as esposas. Então, a gente vai começar com elas também. Esposa, o que você precisa fazer? Segundo o texto, sujeite-se ao seu marido. Em algumas versões diz submeta-se, enfim, mas vamos usar a palavra sujeitar aqui. Sujeitar. Sujeite-se no Senhor. Isso é importante, inclusive, que o apóstolo Paulo coloca aqui, nós já vamos abordar. O que é a submissão, gente? Vamos lá, esse assunto causa arrepios em muitas pessoas, né? A submissão, para muitos, é visto como uma posição hierárquica, um poder, uma condição de superioridade e inferioridade, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. Essa submissão fala sobre estar debaixo da mesma missão. E essa missão que o homem tem, qual é? É a ambição do seu coração, é ser satisfeito, é ser completo nos desejos que tem? Não. A missão que Deus deu ao homem é viver os seus propósitos nessa terra, governar sobre a criação, constituir família, procriar e ter filhos. Essa missão familiar que Deus, aliás, essa missão sobre a terra que envolve a família do homem, é o que Deus espera que o homem viva e que, consequentemente, a mulher aprenda a submeter-se ao seu marido dentro dessa visão, missão que Deus lhe entregou. É importante que fique evidente isso como sendo algo relacionado ao propósito de Deus e não simplesmente a desejos, anseios do coração do homem que podem, inclusive, estar distantes do que Deus propõe ou espera do seu povo. Então, a mulher sujeita-se primeiro ao seu marido. E isso é importante também ser dito porque não é uma submissão plena e completa. Qualquer homem que chega perto de uma mulher, ela vai ouvir o que ele diz ou vai ter que se submeter a esse homem. Segundo, o texto está dizendo que isso é próprio de quem está no Senhor, de quem está submisso à vontade do Senhor. E claramente isso também vai afetar a vida do homem, porque o homem ele não pode viver de qualquer jeito, fora dos propósitos de Deus, e a mulher precisa se submeter a isso. Não é o que Paulo ensina, não é uma submissão cega, não é uma entrega sem que haja valores ou princípios norteadores. Portanto, a submissão da mulher é aprender a auxiliar, ajudar, fortalecer o seu esposo, enquanto ele está no caminho de viver a missão que Deus lhe deu. E Paulo toca nesse ponto, certamente, porque, por vezes, a mulher pode ter esse ímpeto de querer buscar essa missão, de ansiar, de viver por conta própria algo nesse sentido. E a orientação dele é que é importante que a mulher submeta-se àquilo que o próprio Deus estabeleceu. Quando você olha para outros textos do Novo Testamento, principalmente Efésios capítulo 5, quando Paulo ele ensina sobre a submissão da mulher ao marido, ele deixa claro
que um dos motivos que Deus estabeleceu essa submissão é porque o marido foi criado primeiro, antes da mulher. Por que essa submissão foi estabelecida por ordem de criação? Porque Deus deu, então, ao homem essa missão e responsabilidade. Portanto, a mulher, como tendo sido criada do homem, ela não recebeu uma missão separada do homem, mas a missão dela é concomitante, é unida ou está unida à missão que Deus entregou ao seu marido. Por isso nós entendemos o valor da submissão da mulher. Entendendo também que, de ordem prática, né, isso vai trazer, por exemplo, sobre o homem uma responsabilidade de ter uma palavra final em questões, em decisões dentro do seu lar. Também assumir as responsabilidades sobre essas definições. E digo para vocês isso na prática e no dia a dia. É uma necessidade da família. A mulher, muitas vezes, por exemplo, numa decisão, ela vai chegar, vai trazer ideias, sugestões, pensamentos. O homem também vai rebater, trazendo outras sugestões, outras ideias e pensamentos. E no final das contas, o propósito é que a família entre num acordo. E, obviamente, o homem deve ter essa maturidade, essa sabedoria de saber que ele é como que fosse aquele mediador, aquela pessoa que vai ter a condução desse processo para que chegue, então, a essa decisão. É uma responsabilidade que está, inclusive, sobre o homem. Eu olho para essa responsabilidade da mulher, para essa ação da submissão, mas eu não penso que ela é exclusiva para a mulher. O homem, nessa história toda, ele é colocado como alguém completamente responsável também. E o triste, na verdade, é que por muito esse assunto ele é delicado, ele é difícil às vezes para algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas ouvirem, porque na verdade não se está sendo falado da submissão correta como se espera na Escritura, né? Uhum. E isso é fruto muito de não se perceber o princípio por trás de todas as coisas, como se falou no versículo 17 também, né? Bom, tudo aquilo que nós vamos falar daqui em diante, essas ações práticas daqui em diante, ações de esposas, maridos, filhos, patrões e tudo que a gente vai conversar no texto, tudo isso tem como base estar no Senhor, estar em Cristo. Agora, o nosso coração pecaminoso, a humanidade é má, nós somos maus, sem Cristo somos maus, e diante dessa realidade da maldade do ser humano, do pecado do ser humano, muitas vezes o ser humano usa princípios bíblicos para o seu próprio prazer, para o seu próprio agrado e para desvirtuar, na verdade, um princípio bíblico e usar ele para o seu próprio prazer ou para se, digamos assim, promover a si mesmo, como é o caso desse assunto. Quantas não são as situações de pessoas, né, que promovem o tema da submissão, ou gerações e gerações, né, que promoveram esse tema, mas só sobre uma opressão, só sobre algo assim autoritário, e não, em primeiro lugar, como alvo de um amor sacrificial, alvo de algo que é nutrido e gerado no Senhor, em Cristo, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso e trazer luz a esse assunto diante das pessoas, diante das mulheres, diante dos homens, de que, sim, na sociedade, por vezes, alguns assuntos da Escritura, às vezes eles são mal vistos, não porque o assunto é ruim, pelo contrário, o assunto é santo, é bom, é justo, é parte da vontade de Deus. Agora, é porque pessoas o utilizaram de maneira errada, de maneira negativa, a ponto de corromper a própria Escritura e a própria vontade de Deus, né? Uhum. Então, é muito importante a gente ter clareza desses assuntos, porque a Escritura é clara sobre isso, e trazermos luz a pessoas que, por vezes, não conseguem aceitar alguns temas, como esse, por exemplo, mas que são temas que agradam ao Senhor, que são santos, que são bons, que geram vida e geram testemunho de uma nova vida, inclusive no ambiente familiar, né? Sim, e é até interessante a gente perceber o seguinte, nos nossos dias, muitas pessoas negam essa visão, ensinamento bíblico sobre a submissão, exatamente porque são influenciadas por filosofias vazias dos nossos dias, como o feminismo. E aí você tem uma visão de que a mulher, ela não pode ouvir o seu marido, não pode deixar o marido ter essa
posição de ser um líder, ou um provedor, ou alguém responsável pela casa, enfim, entram numa luta que a Bíblia não está abordando, ou questões que nós não estamos aqui, inclusive, defendendo. O valor da mulher com relação ao homem é o mesmo, ambos são iguais, não há desprezo à mulher. Agora, o feminismo tenta fazer o quê? Diminuir o homem e exaltar as mulheres, e não é isso que a Bíblia ensina. Nenhum é maior ou melhor que o outro, ambos são iguais diante de Deus. Inclusive no versículo 11 em diante, não há distinção de judeu, de gentil, não há distinção de circunciso ou circuncidado, inculto, enfim, não há divisão. Todos estão em Cristo, Paulo ele deixou evidente. Portanto, todos são iguais, mas dentro de um propósito familiar, numa função que Deus entregou, o homem tem uma responsabilidade específica e a mulher tem outra. E diante disso, nós não discutimos sobre valorização de um de outro, nós discutimos sobre a responsabilidade e a função que cada um deve realizar. E é importante que você tome cuidado com as filosofias dos nossos dias que são vazias e que tentam tirar você desse propósito que Deus estabeleceu. Vamos lá, gente. Seguindo aqui, nós vamos falar agora para os maridos. Vamos colocar em vermelhinho também, né? Aqui nós vamos falar rápido, né, Gustavo? Os maridos são bem tranquilos, são bem resolvidos, né? Né? Não tem problema nenhum. O que vocês acham aí, gente? Comentem aí embaixo. Aliás, você pode comentar a cidade de onde você está falando, você pode comentar de onde você mora, a igreja que você frequenta, mandar abraço para os seus irmãos. Comenta aí embaixo também. Vamos lá, maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Vamos lá, gente. Quando Paulo fala aos maridos, ele orienta a amar a esposa. Eita, meu Deus. Tá ficando R no lugar de S, R no lugar de P, e assim vai, né? Amar a esposa. Vocês conseguem entender minha letra? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Pastor Rob, melhora a sua letra para a gente poder entender melhor o que está escrito. Além de amar, está falando sobre ser gentil, amar a esposa e ser gentil nas palavras. Não ser áspero, não ser grosseiro, não ser truculento, não ser um cavalo. Pronto, agora entendeu claramente, né? Não seja um cavalo, né, desrespeitoso com a sua esposa. Quando Paulo fala sobre esse amor, ele fala sobre uma dedicação. O amor que Paulo trata aqui é uma entrega, mesmo que não se tenha resposta, mesmo que não se tenha a atitude esperada da outra pessoa. Ame, marido, se entregue pela sua esposa, se doe por ela, faça por ela. Doe o seu coração, o seu tempo, o seu corpo, seus pensamentos, seus desejos, todo o seu ser para a tua esposa, em nome de Jesus, como diz lá no versículo 17, né? Em nome do Senhor Jesus, se doe, se entregue para a sua esposa com todo o seu ser. E não a trate, em hipótese alguma, com aspereza. E aí eu digo para você, marido, que talvez você pense, mas pastor, já aconteceu da minha esposa ficar naquele período assim, da TPM, sabe, treinada para matar, e ela ficou um pouco nervosa, ficou um pouco estressada, eu tive que responder da mesma forma, e eu vou dizer para você, não, você não tem que responder da mesma forma, você pode responder diferente. Independente do que você está recebendo, escute o conselho bíblico para você. Na verdade, não é só um conselho, é a ordem bíblica para você.
Não trate sua esposa com aspereza. Seja gentil. Nada justifica um homem ser grosseiro com as palavras e nada justifica um homem ser agressivo com suas mãos, seus pés, com seu corpo em cima da sua mulher. Nada justifica. Portanto, o que precisa ficar muito evidente é que um homem não pode machucar e ferir uma mulher fisicamente, emocionalmente. Um homem precisa sempre tratar a sua esposa como a sua princesa. E eu digo para vocês, eu tenho uma filha, minha filha é minha princesinha, né? Eu vou dar aqueles beijinhos nela, pego no colo, é a minha princesinha. E eu vejo o meu sogro tratando a minha esposa, ele pega às vezes minha esposa no colo, ela tem 30 e poucos anos, não vou aqui entregar a idade dela, senão ela fica brava comigo, mas ele pega ela no colo e fica cuidando dela como se fosse a princesinha. Eu me imagino daqui a 20 e poucos anos pegando a Esther no colo também e tratando ela como a minha princesinha. E assim o homem tem que tratar a mulher com essa delicadeza, com esse amor que a mulher é digna de receber. Independente se ela é uma mulher que faz tudo o que você deseja ou não, que cumpre com suas responsabilidades ou não. Aqui Paulo está falando, homem, ei, marido, você tem um compromisso com a tua esposa, não a trate com aspereza em hipótese alguma. E se a gente for fazer um paralelo até com, por exemplo, com os 10 mandamentos, o que os 10 mandamentos eles geram como consequências bem práticas, né? Além de ser uma expressão da vontade do Senhor, o seu cumprimento gera benefícios para si próprio e para os seus relacionamentos pessoais, para o seu relacionamento de sociedade, né? Eu não matar, eu não cobiçar, gera benefícios próprios, diminui possibilidades de problemas para si mesmo, mas também para a sociedade, para a família, para as relações humanas. E de igual forma aqui, se você for olhar para esses conselhos, para esses mandamentos bíblicos aqui, a sujeição, o amor, a entrega, o carinho, o não agir com aspereza, com grosseria, tudo isso, como consequência final, pode ser que na hora do estresse, na hora de uma atitude precipitada, de uma decisão errada, talvez a tentação seja não se submeter, talvez a tentação seja ser grosso, talvez a tentação seja não ter uma atitude, um laço de amor. Agora, ter essas atitudes e tomar essas decisões fará com que você se beneficie disso, fará com que a sua família se beneficie disso, mesmo que na hora represente um sacrifício, represente algo que está contra a tua natureza, sabe? Mas é exatamente o texto da semana passada, né? É você se despir-se da sua antiga natureza e viver a partir da sua nova natureza. Por exemplo, já aconteceu algumas vezes assim ou com uma pessoa que não era cristã e trazer ela à igreja ou levar ela num retiro, algo do tipo, ou às vezes você convivendo com uma outra pessoa e aí você vê aquela pessoa que é crente, aquela pessoa que está na igreja e de repente você vê marido e mulher se matando ali, você vê ele sendo muito grosso com ela ou vice-versa, ou tendo um problema. E mesmo quem não é cristão olha para isso e pensa, mas não combina, sabe? Não combina com ele que sei lá, estava lá na igreja ou está lá no retiro, não combina com ele ter agora essa atitude, ser estúpido, ser grosso desse jeito. Então é algo que choca. E realmente aqui nós somos chamados então a um testemunho dessa nova vida, né? Isso aí. Versículo 20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Versículo 20, então, apresenta a necessidade dos filhos obedecerem sempre a seus pais. Então, filhos, vamos colocar aqui uma orientação para vocês. Qual que é a orientação para os filhos? Obedeça a seus pais no Senhor. Vamos falar sobre a obediência. Por que falar sobre a obediência? Esse é um mandamento bíblico. Os filhos têm a responsabilidade de ouvir os seus pais. Por vezes o filho ele acha que ele já conhece o mundo, já conhece todas as coisas, e o seu pai então vem e traz uma palavra e ele diz, não quero saber disso, não quero lhe ouvir, não quero seguir o que você está determinando.
Então, quando você nasce debaixo de uma estrutura familiar e você tem a responsabilidade, então, de ser obediente aos teus pais. Nós não escolhemos os pais que nós temos, recebemos eles do Senhor. E somos tratados, inclusive, nessa questão da obediência, na necessidade de ouvirmos aqueles que estão falando algo para nós. O texto deixa claro que isso agrada ao Senhor. A obediência agrada a Deus. Essa obediência glorifica ao Senhor a ponto de, por exemplo, existir um mandamento com promessa relacionado a essa atitude obediente ou honrosa dos filhos com os seus pais. Quando nós pensamos na Bíblia como um todo, nós entendemos a importância da relação entre filhos e pais e como existe sim uma responsabilidade, um dever dos filhos com os seus pais. E ainda eu quero ressaltar algo bem importante. Tanto na sujeição da esposa ao marido, quanto nesse caso dos filhos e sua obediência aos pais, pode ver que são relações onde existem responsabilidades relacionadas primeiramente ao marido, depois aos pais sobre os seus filhos, marido sobre a esposa. Nesses casos, a sujeição ou submissão e também a obediência não são irrestritos, ou seja, em algumas situações, o pai, por exemplo, pode mandar o seu filho viver algo que é contrário aos ensinamentos das Escrituras e o filho não deve obedecer, deve negar isso. Essa obediência, obviamente, meus irmãos, não vai contra a palavra de Deus. Essa obediência está relacionada a uma paternidade que é saudável. Porém, pais que não estão instruindo seus filhos corretamente, por exemplo, mandando seu filho se prostituir, mandando seu filho mentir, mandando seu filho roubar, obviamente o seu filho não deve obedecê-lo nesse sentido. Então a obediência vai até onde a palavra de Deus autoriza naquela prática, naquele costume. Porém, se for algo contrário ao ensinamento das Escrituras, nossa maior obediência está ao ensinamento ou à lei do Senhor. Amém. E acho, desde lá, por exemplo, em Gênesis a gente já vê isso, né? Deus é um Deus que se alegra com a ordem, né? Ele é um Deus que traz ordem à desordem, né? Sim. E também nos nossos relacionamentos humanos, né? Nos nossos relacionamentos familiares, como é que é o caso, Deus se alegra em que haja ordem. Deus se alegra em que a sua família seja saudável, em que vocês consigam organizar o ambiente familiar a ponto de promover a vida no meio de vocês, de promover a fé no meio de vocês, de promover uma estrutura familiar que glorifica o Senhor, e glorifica o Senhor não só hipoteticamente, mas na prática, edificando a vida uns dos outros e se organizando em âmbito familiar. Isso envolve o papel da esposa, isso envolve o papel do marido, isso envolve o papel dos filhos, e agora a gente vai ver também envolve o papel dos pais ali, né? É isso aí, versículo 21, olha lá o que diz na sua Bíblia 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Vamos lá, pais. Eu fiz essa pergunta para o meu filho hoje no café da manhã. Não irritem seus filhos. Não irritem. Tu perguntou se tu já tinha irritado ele, alguma coisa assim? Aí ele respondeu, não, papai. Eu disse, filho, fala a verdade. E aí ele, sim, pai. Eu disse, quando? Quando você não deixa fazer o que eu quero. Opa, aí também não. Seus filhos... coube lá no cantinho. Calma, aí também não, né? Não irritem, pais, não irritem seus filhos. Vamos lá, né? Eu fui escrevendo tudo e não coloquei na ordem. Misericórdia, que tá... Esposas, sujeitem-se no Senhor. Maridos, amem a esposa e sejam gentis. Tá... Foi conjugando de maneira diferente. Não fui conjugando da forma correta, né? Mas tudo bem, tudo bem. Depois a gente corrige aqui. Vamos depois corrigir rapidinho aqui. Mas vamos lá. Com relação aos pais, não irritem seus filhos, né? Por que
que um pai não pode irritar o seu filho? Quer dizer que ele não pode disciplinar, que ele não pode ensinar, que ele não pode impor até mesmo algo sobre o seu filho? Não, não é disso que a Bíblia está falando. Está falando sobre ações dos pais que promovem irritação nos seus filhos, que promovem desconforto ou que promovem ao seu filho uma falta de direção, de segurança, de estabilidade, seja quando os pais não são claros naquilo que eles estão pedindo, seja quando os pais são incongruentes, ora pedem uma coisa, ora pedem outra totalmente diferente, quando os pais, eles não percebem a necessidade dos seus filhos, e aí quem tem bebê vai entender muito bem o que eu estou falando. Por exemplo, seu filho, ele está precisando trocar a fralda, né? Quem é pai aí já sabe disso muito bem. Precisa trocar a fralda e você deixa ele ali todo sujo, ele vai começar a se incomodar e vai começar a chorar. Tem caca na fralda dele, né? Precisa limpar o seu filho, enfim. Pais irritam os seus filhos quando eles não promovem o cuidado, o zelo, o amor, a presença que os filhos precisam. Dessa forma, os pais irritam, e inclusive o texto diz para que eles não desanimem. E esse desanimar fala sobre perder a alegria na relação familiar, perder a alegria no relacionamento com os pais. Portanto, pais, não irritem seus filhos, não façam eles perder a alegria desse convívio. Tenham uma atitude que é saudável com os seus filhos. E aquilo que eu falei sobre a ordem, né? É muito importante, e na Escritura a gente vê de geração após geração, em contextos diferentes, aparecendo a importância de existir ordem nas coisas, né? E aqui no caso a ordem na família. E, inclusive, psicologicamente falando, é importante para a criança, é importante para o pré-adolescente, para o adolescente, é importante para o desenvolvimento humano existir ordem, existir coerência, existir clareza, existir coesão naquilo que se vive, naquilo que se faz. Então, por exemplo, não é aqui um contraponto a você não corrigir, não disciplinar, bem como o pastor Robson falou. Não é isso, mas é você promover também um ambiente familiar que promova não um desânimo do seu filho com relação às suas atitudes, mas pelo contrário, um ânimo, uma alegria, talvez não necessariamente consciente em um primeiro momento, porque ao ser disciplinado talvez ele não vai gostar num primeiro momento. Agora, inconscientemente, inclusive, e na cultura familiar e no desenvolvimento humano dessa criança, desse adolescente, essa ordem, essa condução da vida familiar irá produzir bons frutos no futuro, irá produzir bons frutos de crescimento, de desenvolvimento humano, inclusive. Por exemplo, algo que o pastor Lipão citou na pregação de domingo à noite é o fato de pais que dizem uma coisa, mas praticam outra, ou pais que não têm clareza com relação àquilo que se pode ou não se pode fazer ou viver dentro da casa. Onde, por exemplo, teu filho hoje faz uma besteira e você ri, faz piada, brinca, aí semana que vem ele fez a mesma besteira e você vai lá e fica irado e bate nele. Olha, a criança vai olhar para isso, o adolescente vai olhar para isso e vai pensar, ele não vai entender dessa forma, mas a consequência disso na formação dele olha, o que é certo e errado? O que é bom ou ruim? O que eu devo ou não deveria estar fazendo? Ele vai ter uma crise, de uma certa forma, que vai prejudicar, inclusive, o seu desenvolvimento, assim como em outras questões. Meu pai, ele diz para eu não fazer isso, mas ele faz. Ou ele faz o contrário do que ele está falando. Então, onde que está a verdade? Onde que está a segurança para eu me desenvolver, para eu me amparar, né? E isso gera, então, também algumas crises, e a contraposição disso é algo muito benéfico, como a própria palavra aqui nos traz, né? É isso aí. Corrigir aqui rapidinho, né? Relacionamento familiar. Esposa, sujeite-se. Marido, ame e seja gentil. Filho, obedeça. E pai, não irrite os seus filhos. Vamos lá, gente. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor, não. Ficou bom, né? Porque se deixasse do jeito que estava, eu ia ser crucificado aí pelas professoras de língua portuguesa, né? Mas a gente vai falando e escrevendo, e por vezes nem vai se ligando nisso, né? Vamos lá, gente. Relacionamento familiar, é o que nós falamos antes. E agora, relacionamento no trabalho. E aí, gente, quem trabalha? Glória a Deus, você que trabalha,
maravilha, coisa boa trabalhar, né, gente? É uma bênção de Deus ter um trabalho, mas a pergunta é: qual é a relação que eu devo viver no meu trabalho? Como eu devo me posicionar? O apóstolo Paulo vai utilizar o contexto da sua época para trazer uma orientação. Qual era o contexto? Uma cultura que funcionava baseada na escravidão ou no trabalho escravo. Não um trabalho escravo que aqui nós vamos glamorizar ou aqui vamos exaltar, não, nada disso. Porém, esse trabalho escravo era uma forma de desenvolvimento das pessoas ou das relações naquela época, onde o escravo ele tinha abrigo e alimentação por consequência do seu trabalho. E, por outro lado, o empregador ou o seu senhor era alguém que recebia as consequências, né, o fruto do trabalho desse escravo. Portanto, para ter esse escravo, ele precisava comprá-lo, ele precisava adquiri-lo. E essa relação, nesse contexto, não está sendo questionada por Paulo. Paulo aqui não está criando uma apologia à escravidão. Paulo também aqui não está defendendo o sistema que existia na sua época. Não, ele não está sendo nem contra nem a favor. Ele está falando como um cristão que está inserido nesse contexto deve se posicionar. Ele não está aqui fazendo uma tese sobre a escravidão. Ele só está ensinando como o cristão ele precisa se relacionar no lugar onde ele está inserido e trabalhando, certo? Portanto, o que nós vamos tomar para nós já é como um princípio relacionado ao trabalho, mas entendendo sim que nós como cristãos temos várias ponderações sobre trabalho escravo, ou onde as pessoas são desprezadas, ou no lugar onde elas não são reconhecidas e valorizadas. Inclusive sobre esse reconhecimento e valorização, o apóstolo Paulo ele vai falar aqui. Então, é importante que a gente tire da nossa cabeça a escravidão, como nós ouvimos falar nos nossos dias, e entendamos primeiramente que naquela época escravo e senhor tinha uma relação muito diferente, a ponto de alguns escravos fugirem e até mesmo perderem a oportunidade de comer, de ter um sustento, porque de fato eles ficavam largados e sem qualquer tipo de apoio ou suporte. Enfim, é um outro assunto que de fato nós não conseguimos desenvolver aqui nesse tempo que nós temos estudo bíblico. Portanto, vamos à leitura do texto e entender o que ele pode significar para nós nos nossos dias. Versículo 22. Só acho importante assim, porque, por exemplo, tem pessoas, né, que atacam a fé cristã, ou atacam a Bíblia, na verdade, atacam a palavra de Deus, e usam textos e contextos transformados assim para falar: a Bíblia é machista, a Bíblia defende a escravidão, a Bíblia defende isso, defende aquilo, né? E até sobre esse assunto aqui específico da escravidão, é bem interessante a gente perceber que, na verdade, a palavra de Deus foi usada por muitos abolicionistas da escravidão nos tempos modernos, né? Se for pegar, por exemplo, no parlamento inglês, quando foi debatido a respeito da abolição da escravatura, as pessoas que promoveram isso foram justamente puritanos, ingleses, pessoas crentes no Senhor que usaram da palavra de Deus para a promoção da dignidade humana. Então, a palavra de Deus em nenhum momento ela é a favor da não valorização do ser humano ou da exploração humana. Pelo contrário, a palavra de Deus traz uma consciência muito clara sobre o valor da vida humana como criação de Deus, como boa criação de Deus, e nos chama a valorizar isso e a ir contra, inclusive, a exploração humana, qualquer contexto de escravidão, algo do tipo. Agora, é verdade também que a escravidão, como nós conhecemos principalmente a partir das grandes navegações e da exploração dos continentes, ela é diferente da escravidão da antiguidade, onde, por exemplo, a gente aprende, né, a escravidão como a agressão, a exploração, coisas extremamente horríveis e pesadas. Mas na antiguidade, essa era uma palavra igual. Escravidão era a mesma palavra, só que em cada povo, em cada contexto era muito diferente. Por exemplo, hoje como nós chamamos a relação
patrão, empregado, poderia ser a forma como a Grécia Antiga, como o Egito Antigo chamava a relação de escravidão, por exemplo, né? Inclusive, isso é muito claro em contextos gregos, em contextos do Império Romano, onde escravos eram pessoas, às vezes, letradas, pessoas que ensinavam os filhos dos seus senhores, pessoas que cuidavam de coisas importantes na questão familiar e organizacional. Então, é sim um contexto bem diferente assim, do seu desenvolvimento histórico também, principalmente do contexto mais contemporâneo. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Versículo 22. Escravos, em tudo obedeçam, a mesma palavra dos filhos, ou relacionada à relação entre filhos e pais, obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Aqui, ó, você que faz um trabalho bem feito, só quando o teu chefe está vendo você trabalhar. Olha aí, ó, isso aqui é para você. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Vamos lá. Trabalhadores, primeira atitude ali que ele fala é obedeçam. Vamos lá, a gente vai colocar agora tudo na conjugação correta, né, Gustavo? Boa. A gente não, eu, né? Boa. Eu que estou colocando aqui, não vou jogar para ti, né? Obedeçam a seus senhores. Também depois ele fala, agradem os seus senhores. Já vamos explicar o que significa essa obediência, o que significa agradar. Além disso, ele diz, sirvam. Sirvam, fala sobre uma atitude de dedicação, um serviço. E ainda, trabalhem com bom ânimo. E aqui ele traz, então, uma motivação. Aquela motivação que envolve ser animado. Vou colocar aqui, sejam animados, que vai ficar bem evidente essa ideia. Bom ânimo, ou esse coração pronto e disposto a trabalhar. Primeiramente, obedeça seus senhores terrenos. Há uma responsabilidade quando você se coloca na função de trabalhador ou de empregado, enfim, funcionário de uma empresa. Você tem um compromisso em obedecer aquilo que o seu patrão, ele manda, ele direciona o seu serviço. E eu sei que você, em alguns momentos, pode até questionar, pode até pensar diferente, mas é importante que você entenda qual é a tua responsabilidade. A responsabilidade do funcionário é obedecer ao seu senhor. Você pode, em alguns casos, nem em todos, né, sugerir o que você pensa diferente, mas lembre-se que você tem uma responsabilidade de obediência. Você se coloca sob a liderança ou a autoridade dele. Segundo, fala sobre agradar. Agradem seus senhores, e não somente quando estiverem observando. E esse agradar fala sobre uma atitude amigável, uma atitude que é honrosa com os seus senhores. É demonstrar que você quer segui-lo, ouvi-lo, que você quer realmente cumprir sua tarefa, sua função até o fim. Como que um patrão ele é agradado pelo seu funcionário? Através de um trabalho bem feito. Mas talvez você diga assim, né, pastor, tem patrão que não se agrada com nada, a gente pode fazer o que for, não tem jeito. De fato, tem alguns patrões que estão desviados do que é o princípio bíblico, e a gente já vai falar para eles algumas coisas. Porém, você não precisa ser um desviado também, você não precisa ser um perdido também. Você pode ter uma atitude correta, mesmo que o outro não tenha. Sirvam-nos com sinceridade. A sinceridade não é proporcional àquilo que o patrão lhe faz, mas ao seu temor ao Senhor. Paulo ele pega aqui, porque talvez você diga, como que eu vou ser sincero, meu patrão não adianta eu ser sincero, ele não é sincero, enfim. Paulo já arremata isso aqui dizendo, ei,
é por causa do teu temor a Deus. Você tem que ser verdadeiro, transparente, aberto, honesto. Por quê? Porque você teme a Deus, porque você honra a Deus, porque você reconhece quem Deus é. Em tudo que vocês fizerem, sejam animados, tenham um bom ânimo. E aqui esse bom ânimo é uma disposição interior de fazer aquele trabalho. Chega na segunda-feira, né? Você vê, que droga, tem que trabalhar, não acredito, meu Deus, olha aqui quanta coisa tem que fazer. Fala se arrastando, reclama, murmura do trabalho. Se você não tivesse esse trabalho, não seria pior? Não seria algo extremamente danoso, difícil para a sua vida? Pense sobre isso. Olhe para o trabalho que você tem, seja grato ao Senhor, demonstre bom ânimo, demonstre uma atitude de louvor, de gratidão, de alegria em poder trabalhar. E a partir dessa atitude, então, se posicione no seu trabalho, sendo que aquele funcionário que é fiel, que cumpre com sua função, entendendo algo, o que eu faço deve ser feito como que para o Senhor e não para os homens. Olhe para a sua tarefa de hoje, para a sua agenda de hoje, e pense, eu estou fazendo isso para Deus. Como você faz uma obra em nome de Jesus? Que tipo de obra eu realizo em nome do Senhor Jesus? É a pior, ou da pior forma, ou de maneira desleixada? E eu digo, não, é para Jesus, nós vamos fazer o melhor. E aqui Paulo está dizendo, tudo que você faz é para Jesus, portanto, em tudo você deve estar entregando o seu melhor. E isso chama atenção, né? Que eu acho que é um ponto muito legal aqui também, porque chama atenção do empregador, chama a atenção dos colegas de trabalho, chama a atenção do ambiente em que você está, você se comportar dessa forma, né? Sim. E isso chama atenção, se a gente for olhar, chama atenção um filho que obedece, chama atenção um pai que conduz com graça, com sabedoria, tudo isso chama muita atenção. E o que está por trás disso? Chama atenção um testemunho cristão fiel, honesto, sincero, como se fosse para o Senhor, né? Se a gente for olhar para a história, são muitos e muitos testemunhos de pessoas que na sua função, na sua vocação, no seu trabalho, na forma como serviam a sociedade, serviam as pessoas pelo seu trabalho, exercendo aquilo com excelência, com graça, com fidelidade, como fazendo para o Senhor, isso chamou muito a atenção e rendeu testemunho, não só para a pessoa, mas rendeu testemunho para o Senhor dessa pessoa, para o próprio Cristo, né? Apontou para o próprio Cristo. Por quê? Porque demonstrou algo que não é natural, talvez. Não é natural pessoas terem essas atitudes necessariamente no seu trabalho, mas é o esperado de um cristão. Isso aponta para Cristo, isso aponta para o nosso caráter em Cristo e, em última análise, isso serve também para o nosso testemunho diante de outras pessoas. Já pensou você convidar os seus colegas de trabalho, convidar o seu patrão, convidar outras pessoas para ir à sua igreja, se você é um funcionário atrasado, relaxado, resmungão, brigão, que faz tudo mal feito, ele vai pensar assim, eu não quero ir nessa igreja que esse cara vai, porque o testemunho dele não me mostra nada que me leve a crer que seria bom eu ir nesse lugar que ele está me convidando para ir ou algo do tipo, né? Então, inclusive, como testemunho, isso também é muito bom, né? Legal. E versículo 24, olha só, pessoal, o que diz. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Aqui, ó, gente, é importante a gente entender uma coisa muito legal. Se por um lado Paulo mostrou a sua motivação, sejam animados, tenham um bom ânimo, ele coloca aqui também o seguinte, gente, vocês receberão do Senhor uma recompensa, uma herança pelo trabalho que vocês realizam para Cristo. Olha só como Paulo ele esclarece que esse trabalho ele está direcionado ao Senhor Jesus. Talvez você diga, mas não, eu trabalho numa empresa de contabilidade,
eu cuido de papéis, não tem nem o nome de Jesus Cristo em lugar algum na minha empresa. Inclusive, meu chefe é ateu, como assim? Eu vou receber uma recompensa de Deus? E a resposta é sim. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo é que um cristão que vive em honra ao Senhor, ele está construindo a glorificação no nome de Deus, e isso lhe será atribuído como algo positivo, que o próprio texto diz, lhe proporcionará uma herança, uma consequência. Qual é essa herança? Vai ser mais um rubi na minha coroa. As pessoas gostam de falar sobre isso, né? Nós não sabemos exatamente quais galardões um cristão ele pode receber por uma vida justa aqui na terra. Nós não sabemos exatamente, mas o que nós sabemos à luz da palavra é que existe galardão, que existe consequência positiva para o povo de Deus. E obviamente aqui isso pode ser também uma recompensa terrena que aconteça em alguma situação ou outra, quando há reconhecimento do seu trabalho. Pode acontecer do seu patrão reconhecer que você está fazendo um trabalho muito bem feito, pode acontecer dele perceber sua dedicação e assim desejar lhe honrar com um salário melhor, com um valor mais justo, com algum tipo de benefício, com alguma promoção. Também isso pode acontecer. Mas o que de fato aqui Paulo ele está evidenciando é que nós temos que ter uma visão que nós fazemos diante de Deus. E mais, o versículo 25 é um alerta, tá? Se você semear o mal, você pode colher as consequências disso. Qual é a consequência? Perder o seu emprego, ser desprezado, sofrer algum tipo de processo. Deus não age com favoritismo, ou seja, os seus filhos não são acobertados por suas maldades cometidas. Guarde isso. Deus não acoberta o erro dos seus filhos. Se um cristão trabalhar mal, ele vai pagar diante do seu chefe, diante da sociedade, pelo mau trabalho que ele realizou. É interessante essa questão, né? Deus não tem favoritismo só porque nós somos os seus filhos. E ainda, para terminar o texto, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: senhores, está falando com os empregadores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. É interessante, né? Que Paulo ele é muito claro aqui e direto quando ele fala com os empregadores. Empregadores, como que esses empregadores devem tratar os seus funcionários? Sejam justos e imparciais. Quando fala sobre ser justo, fala sobre dar ou o trabalho devido, porque, por exemplo, um patrão injusto, ele pode chegar e dizer assim, ó, tá aqui, ó, essa pilha de demanda termina até às 18 horas. Você vai olhar e dizer assim, isso é injusto, eu não consigo terminar, nenhum ser humano consegue terminar. Nem uma empresa no ChatGPT não consegue resolver todos esses problemas em tão pouco tempo. Não, seja justo, ou seja, lhe dê a carga de trabalho que ele consegue suportar. Seja justo, lhe dê o salário que ele é digno de receber. Ele fez, ele precisa ser ressarcido ou honrado pelo seu trabalho. Sejam justos e imparciais. Por que Paulo fala sobre isso? Porque tem alguns patrões que acabam honrando mais um funcionário do que o outro, mesmo que ele não seja digno pelo seu trabalho. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: Deus não tem favoritismo, tá? Você também não pode ter. Você precisa aprender a lidar com os seus funcionários de maneira muito racional.
muito técnica. Você precisa liderar a sua empresa com essa justiça, com esse prumo que envolve a imparcialidade e não querer ajudar mais um do que outro. E aí Paulo ele arremata isso dizendo: lembre-se que você tem um Senhor no céu. Ou seja, Paulo está chamando a atenção daqueles que são empregadores para uma realidade. Deus é Senhor dessa história, dessa empresa. Deus ele é Senhor sobre a sua vida. E inclusive na forma como você trata os seus funcionários, na forma como você lidera aqueles que estão sob seus cuidados, você pode demonstrar a sua honra ao Senhor ou não, o quanto você realmente glorifica a Deus. E aí, Gustavo, para arrematar e finalizar sobre a relação no trabalho, o que você quer acrescentar? Não, só um detalhe que eu acho legal também, o fato de que se Paulo está escrevendo aqui para senhores e para escravos, é porque na igreja de Colossos tinham senhores e escravos, né? E aí fica aqui uma indicação até para você ler a carta a Filemon, porque Filemon era um senhor que vivia na igreja de Colossos, justamente a igreja que recebe essa carta. E ele tem então seu escravo, né? E no caso ali tem aquela relação do escravo que fugiu, que agora então retorna ali, vai ter toda uma relação ali por trás. Então fica aqui até o incentivo de você ler a carta a Filemon, porque ela, digamos assim, é uma aplicação prática dessa ideia, dessa fala do apóstolo Paulo aqui expressa nesse texto, que é um texto expresso a toda a comunidade, mas que existia um membro nessa comunidade que daí desfruta disso de forma prática, que está ali em Filemon, as implicações disso. Então só essa indicação, assim, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, porque Filemon ali fala sobre senhor e escravo e não num contexto diferente desse, é literalmente nessa comunidade que ali acontece o pano de fundo também de Filemon. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Então vamos lá, né? Como viver relacionamentos extraordinários no ordinário. No relacionamento familiar, esposa, sujeite seu marido, marido, ame e seja gentil com a sua esposa, filho, obedeça aos seus pais, pai, não irrite os seus filhos. E no âmbito do trabalho, trabalhadores, obedeçam, agradem, sirvam, sejam animados. E empregadores, sejam justos e imparciais. Paulo deixa evidente que nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Em todo momento, Paulo lembra que Jesus é o Senhor, que nós devemos prestar contas a Deus. Em todo momento, que fica claro nessas relações interpessoais é que eu não posso viver com o Gustavo, conviver com ele, desprezando o meu compromisso com Deus. No teu casamento, você não pode desprezar o teu compromisso com Cristo. No cuidado e na criação dos teus filhos, você não pode desprezar o teu relacionamento com Cristo. No seu trabalho, na forma como você realiza o seu trabalho, ou trata o seu chefe, o seu patrão, ou como você trata os seus funcionários, em tudo você não pode desprezar a sua relação com Cristo. Ou seja, a anatomia de Cristo envolve nós entendermos como a vida no Senhor nos leva a um compromisso constante de serviço e entrega de forma exemplar e que o glorifique em todas as coisas. Amém. Maravilha, né, Gustavão? Bom demais, junto, né? Tamo junto, bom demais, bom demais. Obrigado aí, Gustavo, muito bom estarmos juntos. Pastor. E esperamos vocês aí semana que vem para mais um estudo bíblico. Isso aí, Deus abençoe, uma ótima semana. Valeu!